Até Mário Soares, o retrato oficial dos chefes de Estado no Museu da Presidência não tinha grande história, com nichos que determinam as medidas máximas, pinturas a óleo ou a pastel, como os presidentes também nos retratos, atrás de um vinha o outro, desde que há república, seja em ditadura ou em democracia. Porque hoje é domingo, espreitamos a revista do Expresso e encontramos um trabalho da jornalista Cristiana Martins, que descobriu quem fez o retrato do presidente Marcelo. Tentei ser o mais aberto possível a tudo e se calhar o único símbolo de poder que está ali é o poder de comunicação e de chegar às pessoas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O artista urbano não espera por nós no museu. De certa maneira, é o mais democrático que há, porque à sua obra tem acesso todos os que caminham com liberdade a ver o mundo que os rodeia. Vils, o artista de quem falamos, é conhecido por usar a técnica de escavação e perfuração, fazendo retratos de grande escala. Para além das pessoas comuns, são conhecidas as obras onde retrata Amália, Saramago ou Cristiano. Soares pediu uma pintura a Júlio Pobar, Sampaio convidou Paulo Arrego, lembrando que até hoje é a única mulher a fazer o retrato de um presidente, e estes dois são retratos que se distinguem na longa série de retratos iniciada durante o Estado Novo. Mas no museu, a exposição começa na Primeira República, com Manuel de Arriaga, Teófilo Braga, Sidónio Paz. Por ter feito vários retratos de empreitada, Henrique Medina é o artista mais repetido, com 5 pinturas, seguido por Columbano, com 3. De Marcelo não seria de esperar nada menos que algo disruptivo. Chegou a pensar-se que o retrato oficial seria o que lhe foi oferecido pelo mestre Bessa, um pintor do Porto. Especulou-se que poderia ser Pedro Cabrita Reis, que se ofereceu ao presidente, mas estava guardado no maior dos segredos, que seria Alexandre Farto, nome artístico Vils. Um segredo revelado pela jornalista do Expresso, Cristiana Martins, que falou com o presidente e com o artista e que agora nos conta como tudo aconteceu. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Cristiana Martins, o que é que levou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a escolher o artista Vils a fazer o quadro oficial que ficará no Museu da Presidência? Numa palavra, eu diria que marcar a diferença. Eu tive uma conversa com o presidente da República ainda em atividade, né? E ele mostrou um grande interesse e apego pela imagem que foi feita de Mário Soares pelo Júlio Pomar. E a partir dali eu percebi que ele queria causar o mesmo impacto que a pintura do Pomar causou quando foi colocada na Galeria dos Retratos Presidenciais. Como ele poderia fazer isso? Indo buscar um artista que também causasse uma grande ruptura. E, portanto, foi buscar o Vils. Portanto, marcar a diferença. Convencer Alexandre Farto, o nome de cidadão do artista Vils, não foi fácil para Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira recusa ficou mesmo a dever-se a uma distância política entre o artista da margem sul e o político de Cascais? Sim, parece que sim. Dessa vez quem me esclareceu melhor foi o próprio Alexandre Farto. Portanto, essa ideia começou a ser gestada há quase 2 anos. Já havia um retrato que tinha sido entregue, tornado público como poderia ser uma hipótese de retrato oficial feito por um artista do Norte, mas o presidente há 2 anos falou com Vils e através também de 2 pessoas fez passar essa mensagem, e a primeira reação dele foi negativa, até porque ele já tinha recebido convites de outros responsáveis políticos e sentia um afastamento
do posicionamento político em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, e a primeira reação foi de recusa. E confesso que politicamente não estou muito alinhado, pronto, historicamente não estou muito alinhado, Sim. mas foi um presidente que de alguma forma, dada a transformação política que aconteceu em Portugal e no mundo, vinha compreender. Apesar de tudo, Apesar de tudo, de ser um balastro de ponderação e de pontes, em vez de exacerbar extremismos e por aí fora. Foi um presidente que conseguiu trabalhar com a esquerda, com a direita, foi um presidente que conseguiu aproximar a presidência também das pessoas. Entretanto, esse distanciamento político parece ter encurtado à medida que Vils vai pensando no que Marcelo, o presidente dos afetos e que era avesso a radicalismos, representa como pessoa. O artista precisou de se autoconvencer. Eu não sei se diria autoconvencer, mas pela explicação dele, há aqui elementos bastante interessantes. Por um lado, ele fala no seu próprio amadurecimento pessoal e a importância que ele deu justamente a isso que referiste, que foi um presidente que, num tempo de grandes radicalismos, soube tentar apaziguar a sociedade portuguesa e esses extremismos. Isso por um lado. Por outro lado, é muito interessante ele falar na importância do movimento da arte urbana, uma arte que ainda muitas vezes é considerada marginal, ser reconhecida como uma arte. Ele fala uma coisa muito interessante, que é o artista que trabalha num ateliê nunca é identificado como artista de ateliê, enquanto o artista que faz arte de intervenção nas cidades é sempre classificado como artista urbano. E entrar para aquela galeria dos retratos presidenciais, ele diz que não é só ele que entra. Entram todos aqueles que o acompanham. Isso é bastante interessante. Sim, e mais alguns que não fazendo a mesma arte que o Vils, são referências para ele. Olhando para aquilo que falavas há pouco em duas pessoas que ajudaram a fazer esta ligação entre presidente e artista, depois de Marcelo ter perdido a esperança de ter o seu retrato feito por um artista que sai do previsível, Vils volta a ser hipótese com a intermediação de dois fotógrafos. Quem são eles e como é que se conta esta parte da história? Pois, o Rui Ochoa, que é o fotógrafo da presidência da República, não é? E o outro foi o Alfredo Cunha, com quem o Vils já tinha trabalhado em outros momentos, sobretudo na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, e que é um fotógrafo de referência, nomeadamente por ter fotografado Salgueiro Maia no dia decisivo do 25 de Abril. Portanto, essas duas pessoas foram muito importantes nesse diálogo de aproximação, porque são duas pessoas que o Alexandre Farto respeita, são duas pessoas também próximas de Marcelo Rebelo de Sousa e que ajudaram aqui a quebrar as barreiras existentes. Para lá tu referias que a entrada no Museu da Presidência deste retrato que ele vai fazer, portanto a arte urbana a entrar no Museu da Presidência, viu-se tem muitos retratos espalhados pelo país e não só, não é? Muitos são pessoas anónimas, mas outros nem tanto. Salgueiro Maia, que já estavas a referir há pouco, Cristiano Ronaldo, Amália, Saramago, passar da fachada de prédios para uma moldura, da rua para o Museu da Presidência, que significado é que tem para o artista para lá daquilo que já tinhas referido, que não é apenas ele que entra, é a arte dele que entra, não é? Sim, ele fez intervenções não só em muros, não é? Onde ele se tornou, se calhar, mais reconhecido da população, mas, por exemplo, tem um retrato do Saramago também no chão, que é inundado pelas ondas. Portanto, ele tem essa intervenção e ele começou pelos rostos anônimos e depois foi progressivamente Eusébio, estou a me lembrar de alguns, como disseste a Amália, foi partindo em direção a algumas figuras emblemáticas da sociedade portuguesa e não só. O que representa isso? Representa, não deixa de ser uma certa institucionalização desse trabalho, que o artista diz que não se sente preocupado com esse processo de institucionalização. Mas, quando eu falei com alguns críticos de arte visual, isso já foi visto de uma outra maneira. Ou seja, há quem considere que há aqui uma certa perda de espontaneidade e do próprio caráter inicial da obra do Alexandre Farto, ao ele cada vez mais
se aproximar dessas figuras públicas, e agora com esse passo decisivo do Presidente da República. Dando aqui um salto na conversa para ir exatamente à crítica que é feita de um retrato que ainda não se conhece a obra, portanto não é tanto a obra que está a ser criticada, e criticada não significa que tenha que ser negativa a crítica, pode ser positiva, mas o que é que dizem os críticos sobre a escolha de Marcelo? O facto de ir para um artista urbano tem para os críticos algum significado? Tem, e é interessante isso, né? Nós não podemos negar que os críticos, primeiro, têm um preparo técnico ao olhar para as obras que o cidadão comum e até o próprio presidente não tem nem tem de ter. Segundo, o que eles sublinham genericamente, eu falei com 4 especialistas, genericamente é a preponderância da técnica em detrimento, digamos assim, do resultado final. Ou seja, como se a escolha do presidente tivesse sido orientada por, sobretudo, 2 fatores. Primeiro, a notoriedade do artista, o Vils é um artista conhecido da população. Segundo, pelas técnicas inovadoras que ele usa, ou seja, mais do que o resultado final do retrato ser inovador, isso, por exemplo, o ex-diretor do Museu de Arte Antiga sublinha isso, eu achei interessante, os resultados, o resultado final dos retratos do Vils são conservadores, na opinião dele, as técnicas é que são inovadoras. Também o Porfírio, o crítico aqui do Expresso, de alguma maneira sublinha isso, e o Celso Martins, outro crítico, alerta justamente para aquilo que nós estávamos a falar, que é esse processo de perda da originalidade inicial dos rostos anónimos para os rostos conhecidos. É isso, na verdade, o Vils já estava a trabalhar também por encomenda, não é? Ou seja, já não é aquilo que normalmente quando associamos a um artista que tem uma ideia e tenta pô-la na tela ou fazer uma escultura, é alguém que também já faz por retratos por encomenda ou intervenções urbanas por encomenda. Paulo, mas vamos lá ver. Praticamente todos os artistas trabalham por encomenda desde sempre, não é? Faz parte da profissão dos artistas trabalhar por encomendas, desde da Capela Sistina. Não é aí que se encontra o mal, nem é que haja qualquer mal. Ou seja, a questão da encomenda faz parte do trabalho artístico. O que aqui está... Estou a dizer, por referência ao original de quem começou a pintar paredes, ou seja... A espontaneidade da pintura e que hoje não é o mesmo, não é num tom crítico, digo isso, não é? Sim, e eu acho que essa é a parte mais interessante dessa história, é que o Alexandre Farto, o Vils, começou por pintar, ele é muito novo, ele tem 39 anos nesse momento, e ele começou por pintar as paredes externas dos comboios na margem sul. Portanto, havia aqui uma atitude de intervenção e crítica na sociedade e no imaginário, no aspecto da cidade que se ocupa, que se vive, que esse sim pode ser agora questionar como é que se compagina com uma galeria de retratos presidenciais. Não há nada mais institucional do que o retrato do poder, não é? Mas eu acho que devemos sublinhar aqui, ele segue o caminho dele. Nós apresentamos o esboço que deu origem ao trabalho e nós ali não vemos os tais símbolos do poder que fazem parte dos retratos institucionais. Não há nenhuma faixa presidencial, não há nenhuma bandeira de Portugal, não há nenhuma caneta, como tem o Cavaco Silva, não há nenhuma Constituição. Quem está ali é Marcelo Rebelo de Sousa sob o olhar do Vils. E, portanto, mas ele utiliza jornais estrangeiros e portugueses, não é? Isso é muito curioso. E diz que esse é o poder de Marcelo, o poder da comunicação, não é? Exatamente. E eu acho que isso tem que ser sublinhado e reconhecido, que é dentro daquela técnica dele, que ele usa várias técnicas, quer da perfuração, quer mesmo de explosivos, ele ali usa uma espécie de colagem, são notícias da última década, ou seja, durante o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, não são todas notícias sobre o presidente, são notícias do país e do mundo que estiveram relacionadas com o mandato dele. Estão lá pedrógãos, estão lá notícias dessa intempérie agora, não estão, porque que já foram posteriores, né? Mas dos incêndios, estão lá notícias da guerra da Ucrânia, da pandemia. Portanto, o que se refletiu depois no próprio rosto do presidente, não é? Tu até chamas a atenção no texto que escreves na revista, que quem quiser fazer no futuro uma investigação sobre o que se passou durante estes 6 anos terá que decompor aquele quadro para perceber o que é que todas as notícias que o Vils utiliza para fazer
o retrato do presidente Marcelo. Saber que ficará naquele museu na linha de Júlio Pomar, que fez o retrato de Soares, ou de Paulo Arrego, que fez o de Sampaio, acrescenta responsabilidade ou é visto de forma natural, porque Vils é já, claro, é um dos grandes nomes, um dos grandes artistas contemporâneos. Acrescenta, eu achei curioso no finalzinho do texto, isso está lá, também foi uma das últimas perguntas que eu lhe fiz, se ele sentiu o peso da responsabilidade. Ele diz que sim, porque ele admira que alguns daqueles artistas que lá estão foram referências para ele como artista, e portanto ele sente esse peso, mas mais uma vez, com ele leva todo o movimento da arte urbana, e isso por si só também o incentiva e impulsiona, né? Nunca ficou intimidado pelo Pomar, pela Paula Arrego? Claro que fico. Acho que é muito difícil, vindo da margem sul, da Rentela, e de pintar comboios e de continuar a fazer trabalho social com o Iminente, de continuar a fazer underdogs para puxar por artistas, a Eterno, que também conhece. É muito intimidador estar num espaço destes. No entanto, é importante que estes telhados de vidro se consigam partir, não só no meu caso, que foi uma honra, mas para que também outros artistas consigam entrar nestes espaços e comecem a trazer a contemporaneidade, porque um artista reflete a contemporaneidade nestes espaços, para que os diálogos que existam, seja no Conselho de Estado, seja num espaço qualquer de decisão, reflita também a realidade do país hoje em dia, que é muito diferente de há 10, 20 anos atrás. Vamos olhar para, já no final da nossa conversa, para a parte da construção deste quadro, os passos que foi preciso dar para o construir, que o país vai conhecer na próxima quarta-feira. É uma colagem, nasce de uma fotografia, perfuração? O que é que sabemos do que aí vem? Pois, isso também foi difícil, o meu processo de descoberta disso. Eles estavam sempre a ser muito reservados em relação a quer a imagem, quer o processo, mas do que eu sei, do que eu consegui saber, uma das técnicas do Vils, que são, portanto, uma sobreposição, eles chamam de flyers mesmo, de várias notícias, de jornais, revistas, e depois há uma passagem ele vai perfurando com profundidades diferentes até emergir dali o rosto do presidente. Depois, no fim de tudo, há uma espécie de passagem de uma tinta branca. Eu peço desculpa se estiver a fazer aqui tecnicamente algum erro, mas em resumo e de maneira leiga foi isso. Para ficar com uma ideia do Exatamente. Que é. Isto significa que tem várias camadas, terá 3 dimensões, ou seja, altos e baixos, não é? Sim, isso é curioso porque um dos críticos, o Porfírio, chama isso, não é uma pintura, tudo que está na galeria dos retratos. Temos estado a chamar retrato e não pintura. Exatamente. São pinturas a óleo, e a da Paula Arrego é um pastel, mas nada ali é uma obra em 3 dimensões, e essa vai ser a primeira. E como é que começa? É uma fotografia? A partir de uma fotografia? Sim. Ele faz uma sessão com o presidente? Nós até partilhamos algumas na revista, algumas das fotografias retiradas pelo próprio Vils do presidente, em várias posições, com o rosto em várias orientações. E depois, isso, até porque a agenda do presidente não se compagina com muitas poses e muitas sessões de pose, não é? Portanto, ele trabalha com base nessa fotografia, e depois é esse processo de escavar, que eu achei curioso também a expressão que o Vils usou, que é um processo de construção com base na destruição, não é? O rosto emerge com base na perfuração. No que ele vai tirando, exatamente. Não é? Do que ele vai tirando daquelas camadas. Feitas as fotografias, houve uma conversa com o presidente para saber que retrato, como é que Marcelo se vê a si próprio, não é? É verdade, e ainda bem que lembras isso, porque nós não pensamos muito nisso, pensamos sempre nesses aspectos mais técnicos, instrumentais da obra, mas houve aqui mais de uma conversa, e que para o presidente, dito pelo próprio Amin, fez um retrato psicológico, e portanto essa dimensão do diálogo entre o artista e o retratado emerge. Foram feitas perguntas fundamentais, e sobretudo uma pergunta essencial foi o que vai acontecer a seguir, né? O que acha que vai acontecer a seguir, como quer ser recordado. E eu acho curioso também, gostava de dizer que foram feitas várias tentativas, o artista seguiu vários caminhos. Depois, no fim, houve 2 caminhos principais, esse que vai ser apresentado quarta-feira, e um outro que ainda não sabe muito bem para onde é que vai, mas também vai ser entregue. Que é feito a partir da porta
De um convento, não é? Exatamente, convento de Arouca. De Arouca. E que segue uma linha que o Vils tem usado recentemente, até fez uma obra muito interessante em frente às pirâmides do Egito, né? Que ele perfura a madeira e ali consegue também juntar, por um lado, as portas representam a herança cristã de Portugal, depois ele representa também ali elementos moçárabes. Eu não conheço de toda essa obra, e o rosto do presidente, mas que estaria, segundo os dois disseram, bastante mais pesado ali, bastante mais cansado, e portanto o da colagem, exatamente. Uma é representativa do que, tal como é uma escultura de pedra que temos que escavar, é como se estivéssemos a escavar nas camadas de história dos últimos 10 anos. Esta tem a ver com uma coisa que vai mais longe, que vai a uma porta de um convento de 1700, que depois é cravada com o rosto de um presidente, mas que depois também tem os padrões que fazem parte do mosaico da diversidade que Portugal sempre teve. E aí vamos a tentar ir ao fundo da história e a maneira como a nossa diversidade nos está impregnada. Havia também, pergunto, um problema técnico, não é? Porque aquilo tem medidas específicas, não pode ser maior que aquelas medidas, aquele nicho que lá está guardado para o retrato, não é? Essa é uma das senão minhas cada presidente iria querer o seu cada vez maior, tinha que se construir. Pois, um museu novo. O que acontece lá até é o contrário. Há algumas pinturas que são mais pequenas que o nicho. Pois, o nicho é o máximo. E eles depois fazem ali um acerto. É muito interessante, aconselho todos os nossos ouvintes a irem lá visitar. O museu é bastante interessante, a galeria é muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção já só tem um nicho. Ali naquela galeria já só tem um nicho, ou seja, na quarta-feira vai ser preenchido. Não há lugar para o Presidente Seguro? É? Não, para o Presidente Seguro há. Para o Presidente Seguro há. A seguir a ele é que ali... Calhar estão a contar que voltamos à monarquia. Não sei, vamos ter que ver. Na capa da revista, uma entrevista de Simon Schuster a Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano acredita que Trump é a única pessoa capaz de acabar com a guerra. Rituais invernais do entrudo rural resistiram a todas as perseguições e mudanças durante milénios e vivem uma nova primavera. Viagem às origens do Carnaval, na Galiza e no norte de Portugal, onde as celebrações destas mascaradas comunitárias ancestrais quase duplicaram nas últimas 2 décadas. Para ler na revista tem também uma reportagem de Pedro Cordeiro sobre o Kosovo, o mais jovem país da Europa, que chegou agora à maioridade e quer um lugar à mesa dos adultos. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.